Câmara dos Deputados aprovou um projeto que acaba com a isenção de impostos para compras internacionais de até US$ 50. A proposta aprovada pelos parlamentares prevê que produtos importados até US$ 50 ou R$ 260 sejam taxados em 20%. Atualmente, compras até esse valor são isentas de tributo federal e o consumidor arca apenas com o ICMS, que é o imposto estadual com alíquota de 17%. Assim como é hoje, o projeto mantém a taxação de 60% para produtos importados acima de US$ 50. A tributação dos produtos importados era uma demanda das empresas do varejo brasileiro. O varejo brasileiro vem sofrendo muito com os produtos importados, principalmente dessas plataformas de produtos chineses. O comércio eletrônico, em geral, compete em condições muito desiguais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele inunda mercados com produtos muito baratos e em condições que a gente não sabe muito bem como eles conseguem vender produtos tão baratos. Outro fator para taxar as compras internacionais é o aumento da arrecadação. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, a manutenção da isenção de impostos resultaria em uma perda potencial de quase R$ 35 bilhões em tributos. Com a aprovação da Câmara, o projeto será encaminhado para análise do Senado. Ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado tributarista e professor da FGV, Edilson Fernandes. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar nossa conversa justamente como terminou a reportagem. Muitos empresários aqui do Brasil diziam que enfrentavam ali, era desigual a maneira em que eles enfrentavam esses produtos, principalmente chineses. Essa medida pode igualar mais as coisas? Tem algum sentido tributário econômico nisso, nessa defesa para a tributação? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que mexe no dia a dia, né, de muitos consumidores brasileiros. Sim, essa medida, né, se nós lembrarmos um pouco, a isenção ela era dada inicialmente para transferências até US$ 50 entre pessoas físicas. Então, por exemplo, eu tenho um familiar em algum outro país, ele quer me dar um presente, ele compra lá alguma coisa e me envia até US$ 50, isso era isento. O governo federal criou um programa chamado Remessa Conforme, que estendeu essa isenção para as empresas, né? Então, empresas que eram cadastradas e tudo mais passaram a gozar desse benefício da isenção. Mas isso, como você muito bem colocou, Gustavo, no fim da reportagem, aparece que o varejo era um dos grandes defensores da taxação. Por quê? Porque existem produtos que nós vamos encontrar pela internet, nessas plataformas digitais, e que nós encontramos também nas lojas físicas aqui no Brasil, né? E muitas vezes até produtos concorrentes produzidos no próprio Brasil. Então, você tinha um tratamento desigual, né? E isso até em termos de comércio internacional, isso é muito claro, né? Existe até uma expressão acadêmica para isso, que é chamada de discriminação inversa. O que significa isso? Eu dou mais vantagens para um produto importado do que um produto nacional, né? E isso, obviamente, traz um prejuízo para a economia local, para a produção local, para a indústria local, para o varejo local. Então, foi negociado essa alíquota de 20%, e aqui nós estamos falando só de imposto de importação, né? O ICMS permanece, o ICMS é o estadual, também falou na reportagem a questão do ICMS de 17% em média. Aqui nós estamos falando só do imposto de importação de 20%. Isso melhora a competitividade, vamos dizer assim, entre o produto internacional e o produto nacional? Sim, isso melhora. É o suficiente? Aparentemente ainda não, porque a carga no Brasil, a carga interna, se você quiser ir até uma loja e comprar um produto local, um produto nacional produzido aqui, ou mesmo importado, né, por uma empresa que importe mesmo, não por uma plataforma, mas por uma loja de varejo e tudo mais,
a carga tributária é maior do que esses 20%, inclusive com o ICMS. Então, assim, ajuda, né? Foi um acordo político, nós percebemos isso, porque a ideia de quem gostaria de tributar era voltar para os 60%, né? Ajuda a tentar equilibrar. Equilibra, para muitos produtos ainda não, né? Porque muitos produtos ainda são taxados além disso quando fabricados no Brasil. Mas, de qualquer maneira, já é um primeiro passo para a gente tentar essa equalização. Professor, agora se essa taxa de 20% ela for aprovada pelo Senado, já é possível a gente saber qual que vai ser o impacto disso na arrecadação federal? Porque até então a Receita Federal disse que se essa isenção fosse mantida até 2027, esse impacto seria de 35 bilhões de reais. Não tem o cálculo, Renata, da alíquota dos 20%, mas a gente poderia dizer que, assim, fazendo uma conta muito rápida aqui, seria mais ou menos, ou um pouco menos da metade desse valor. Esse é um ponto importante, o ponto da arrecadação, né? Não tem dúvida de que se você está com zero e passa para 20%, isso vai aumentar a arrecadação. A arrecadação aqui, Renato, um ponto que é importante a gente perceber é que não é só sobre o valor em si. Por quê? Porque o imposto de importação ele incide sobre outros gastos, né? Por exemplo, o frete. Algumas plataformas que nós vamos acessar, nós vamos perceber lá que o frete é grátis. Existe o valor do frete, né? Em muitas delas existe o valor informado ali do frete, mas esse valor está arriscado e falando, não, frete zero para todo o Brasil, ou frete zero para alguma localidade, alguma coisa nesse sentido. Mas esse frete, ele compõe a base do imposto de importação. Então, esses 20% não é só sobre o valor que está ali, ele é também sobre o frete. Poderíamos dizer, então, que nós estamos falando em algo perto de 16 bilhões, 17, alguma coisa nesse sentido, né, fazendo uma conta rápida aqui para falar dos 20%. Né? Então, eu diria que fica mais ou menos por aí essa conta se continuar desse jeito, né? Se não tiver algum movimento ainda para tentar aumentar mais um pouco essa alíquota. E, professor, a gente não pode também deixar de questionar qual o impacto que a gente pode ter nessas importações, porque a gente via um boom enorme, um crescimento que já vinha há anos, de plataformas crescendo e penetrando em várias áreas aqui no Brasil. Com a taxação, a tendência é uma queda brusca, a tendência é uma queda pequena ou é difícil de prever ainda? Olha, Gustavo, essa pergunta é uma pergunta fundamental, porque a questão da Renata colocou muito bem a parte do governo, né? Se há arrecadação ou não, mas a gente tem a parte do consumidor. Vai haver um aumento no produto? Não tenha dúvida que vai haver. Quer dizer, vai ter um aumento na importação, isso não há dúvida, né? Porque hoje é zero e vai passar a ser pelo menos 20%. Então, já há um aumento. O aumento da importação deve ser um pouco, como eu disse, um pouco acima dos 20% do produto. Por quê? Porque o frete e outras despesas envolvidas nessa operação, que são valores menores, mas que devem ser considerados, compõem também a base desses 20%, sobre a base sobre a qual vai incidir essa alíquota de 20%. Então, o que a gente precisa perceber, Gustavo, é o seguinte: primeiro, a postura das empresas. Elas vão assumir esse custo ou elas vão repassar no preço? Se as empresas assumirem esse custo, né, então falar assim, mantenho o meu preço para o consumidor final e acabo sacrificando minha margem de lucro para assumir esse custo, então a gente vai dizer que não tem efeito para o consumidor. Mas isso é uma hipótese muito pouco provável de acontecer, né? Eu diria que é remoto que essas plataformas todas acabem assumindo esse custo. Então, provavelmente, alguma coisa será repassado no preço. Então, vai aumentar o preço? Sim, vai aumentar o preço. Isso vai impedir o consumo, né,
nós estamos vendo, por exemplo, uma camiseta aí, R$50. Ela vai ter um acréscimo um pouco acima dos 20%. Então, nós vamos falar que vai chegar em 65%, 70%, R$70 essa camiseta que acabou de aparecer. Depende, o consumidor ele pode fazer uma comparação ainda com uma loja do bairro ou com uma grande empresa de varejo ou uma outra empresa que ele tenha, que ele seja consumidor pela internet. Se uma camiseta parecida tiver ainda com preço acima de R$70, ele vai continuar comprando dessa plataforma que importa, né? Por isso que os 20% talvez ainda não equalize essa concorrência, né? Ainda traga alguma vantagem em comprar via a plataforma. Agora, pode acontecer, por exemplo, eletrônico, né? Eu vi uma pesquisa em que um dos principais produtos comprados nessas plataformas é aquele robô de limpeza. Esse robô custa perto de R$150. Ele vai aumentar, então, de R$30 a R$40. Ele vai chegar, então, perto dos R$200, perto, inclusive, do limite. Nesse caso, pode ser que caia a demanda, porque eu posso ter dinheiro para pagar os R$150 por esse robozinho de limpeza, mas eu não quero pagar 170, 180 por ele, então vai cair, né? Então vai depender muito do produto, vai depender de como as empresas vão tratar esse aumento, né? Para a gente perceber se vai ou não reduzir o consumo desses produtos, né? Tá certo, a gente falou com o advogado tributarista e professor da FGV, Edson Fernandes. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.